A partir desse momento a aula está sendo gravada, tá? Vocês sabem por que que tem que gravar, não precisa explicar de novo, tá? Justamente pelo fato de nem todos poderem vir e assistir ao vivo, a gente grava porque todos precisam, né, receber o conteúdo. Independente de estar ou não estar aqui, é necessário que todos recebam o conteúdo, tá certo? Adianta vocês, não tenho feito chamada, mas vou começar a fazer, tá? Com justificativa, não darei falta para ninguém, ok? Mas eu vou começar a verificar quem está presente na aula e atribuir falta para quem não estiver. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu estou percebendo uma evasão muito grande de alunos na sexta-feira. Isso é contraproducente em relação ao aprendizado. Eu brinco com os meus alunos, e eu já falei isso na turma de Timóteo, vou falar com a de vocês agora. Eu lembro coisas que meus professores me falaram há 20 anos, exemplos que deram, frases que disseram, lições. Mas eu esqueço o que eu leio nos livros uma semana depois, às vezes. Então, uma aula marca muito mais do que uma leitura. Por isso, eu preciso insistir para que todos vocês estimulem seus colegas a comparecerem. Nós temos... Pamela, provavelmente foi data de matrícula que você fez. Quando a pessoa faz a matrícula, tipo assim, 2 semanas depois ou 1 semana depois, ela fica com as faltas de 1 semana, tá? Então, provavelmente é por isso. Vocês lembram que eu estava fazendo chamada ao vivo, em sala, online? Eu não atribuí falta para ninguém que tenha ido, ok? Mas a questão das faltas, não é a intenção reprovar nenhum aluno por falta, mas vai chegar um ponto em que essa evasão, eu vou chegar aqui, não vai ter ninguém, né? E aí não tá em como, aí pesa, né? Porque aí vai ter falta de conteúdo. Então peço a vocês que venham, estimulem seus colegas a vir, tá? Pode acontecer de algum dia a gente determinar alguma atividade avaliativa durante a aula, e se isso acontecer, algum aluno pode ser penalizado pela perda de pontos. Como eu disse, semana que vem vai ter um congresso, tá? Organizado pela Faculdade Única de Montes Claros, e é um congresso, uma semana acadêmica de direito, e vocês terão que assistir às palestras. Ah, professor, eu não quero. Não tem, aí não tem como querer, não. Vou explicar para vocês por quê. Se a gente não coloca vocês no congresso, primeiro que é um desprestígio para quem está organizando, certo? É uma falta de união entre as faculdades. Isso piora a nossa relação, porque o dia que a gente fizer alguma coisa bacana também, eles não vão assistir. Já começa a segregar, ok? Segundo, obviamente vocês não iriam lá se não fosse transmitido pela internet, né? Mas já que temos a oportunidade de crescer, de engrandecer nossos conhecimentos assistindo essas palestras, não é para perder essa oportunidade. Então vocês vão receber mais detalhes, mas vai ser divulgado a forma que vocês vão se inscrever e como vão ingressar na live para assistir as palestras, ok? Vai haver relatórios para fazer e esses relatórios vão valer pontos, ok? E ainda não sei como vai ser avaliado, se cada relatório vai valer 1 ponto, se vai ser um conjunto de relatórios que vai valer 5 pontos, eu ainda não sei. O colegiado está decidindo isso ainda, tá certo? Mas vai ter uma valorização de até 5 pontos, ok? Então é importante que vocês participem, porque, primeiro, é a oportunidade de aprender algo fora da caixa, certo? Vocês não estão estudando direito para ter um pensamento fechado. Vocês estão estudando direito para ter um pensamento holístico, aberto. E segundo, que é a oportunidade de aprender, né? Então não vamos perder. Então, semana que vem, tá?
do dia 25 até o dia 28. Na sexta-feira, que é dia 29, teremos aula, ok? Então, o fato de não ter palestra na sexta-feira não implica que não terá aula. Implica que, o contrário, vai ter aula. Justamente por não ter palestra, vai ter aula. Né? A gente tem que lembrar sempre que vocês pagam mensalidade para ter aula. Então, nós vamos ter aula. Beleza? Então, tá. Dito isso, o trabalhinho que eu passei, redigir lá um parágrafo, um case, né? Não é nem um parágrafo, é um case. Colocar lá um case em que apareça alguma modalidade das obrigações e, pelas características do caso, identificar qual modalidade da obrigação vocês acharam, tá? Beleza. Agora, a gente continua com a matéria da semana anterior. A gente falou de transmissão das obrigações, ok? E na aula de hoje, nós vamos falar da assunção de dívida ou cessão de débito e, por último, da cessão de contrato, ou melhor dizendo, cessão da posição contratual. Comecemos, então, com a assunção de dívida. Gostaria, por favor, que vocês tomassem um cafezinho aí, pede alguém aí que está na casa de vocês para preparar um café forte, para vocês ficarem bem acordados e participarem da aula. Semana passada a aula foi arrastada porque só eu falava. Parecia que eu estava falando sozinho. Gostaria de perguntas, gostaria de participação, tá? Então, podem deixar o dedinho aí pronto para ligar o microfone e fazer pergunta para mim, porque eu gostaria que vocês participassem o máximo possível. Tá certinho? Assunção de dívida. É uma novidade do Código de 2002, mas que já existia antes, validada e contemplada pela doutrina e pela jurisprudência, inclusive sendo aplicado no direito brasileiro a possibilidade de se fazer a cessão de débito ou assunção de dívida. Tá? Aí veio o Código de 2002 e pela primeira vez regulou a matéria. É um negócio jurídico em que o devedor transfere para outra pessoa a sua posição de devedor na relação jurídica, ok? Então, o devedor transfere para um terceiro a posição de devedor. Diferentemente do que acontecia lá na cessão de crédito, aqui na assunção de dívida ou cessão de débito, é necessária a expressa anuência do credor. Se o credor não concordar, não é validada a cessão de débito. Eu quero que vocês entendam, então, esta questão. Por quê? Porque é diferente entre... Por que tem diferença entre a cessão de crédito e a assunção de dívida no que diz respeito à necessidade de anuência da outra parte? Por quê? A transferência da posição de devedor para outra pessoa pode implicar na assunção da dívida por uma pessoa que tem menos garantias e menos condições de pagar a própria dívida. Ok? Então, a pessoa do devedor faz muita diferença para o credor. Por isso que ele tem que anuir. Tá certinho? Via de regra, a assunção de dívida implica da transferência não só da obrigação principal, que é a dívida, como das obrigações acessórias. E aí você pode imaginar a mais variada gama de acessórios. Cláusulas de juro, cláusulas de prazo, garantias e etc. Certo? Antônio Varela diz que a operação através da qual um herdeiro, que é também chamado de assuntor, então, a partir de agora, nós vamos chamar a pessoa que recebe a dívida como assuntor, tá? Se obriga face ao credor pelo pagamento de uma dívida que originalmente pertencia a outra pessoa, que é o transmitente da obrigação, a pessoa que transferiu a dívida, ok?
essa modificação subjetiva não importa em inovação. O que significa isso? Que vai permanecer válida e existente a obrigação anterior, só com outra pessoa no polo passivo, ok? Então, a obrigação não é extinta para nascer uma nova no lugar, como seria no caso de uma novação subjetiva passiva. Nesse caso, o que há é a manutenção da obrigação com a mudança da pessoa que ocupa o polo passivo. Entendido? Alguém tem alguma pergunta? Até aqui? O artigo 299 é o primeiro da série de artigos, tá bom, que fala no código sobre a assunção de dívida. Tá? São 299 a 303, são 4 artigos. 5 artigos, tá? 299, 300, 301, 302, 303. O 299 fala que é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo-se aquele... Quem é aquele aqui? Quem é aquele? O assuntor. Aquele devedor que assumiu a dívida, tá? Ao tempo da assunção, era insolvente e o credor não sabia disso, tá? Só um instantinho que eu vou adicionar aqui. Aí, beleza. Então, olha só. É importante dizer que, no momento da cessão de dívida, se a pessoa que está assumindo a dívida é insolvente e o credor não sabe disso, o devedor transmitente da dívida vai continuar responsável pelo pagamento. Por que isso? Porque ele está agindo de forma maliciosa para prejudicar o credor. Se o credor soubesse que quem está assumindo a dívida é insolvente, ele jamais aceitaria. E se aceitasse, aí o direito não vai protegê-lo. Porque se o credor sabia da insolvência de quem está assumindo a dívida e não negou e consentiu a si mesmo, o direito tem que parar de se preocupar com ele. Concordam? Né? Se ele não está se preocupando consigo, não é o direito que vai querer salvá-lo. Tá bem? Qualquer das partes, esse é o parágrafo único, qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se seu silêncio como recusa. Então vamos entender esse parágrafo único. Qualquer das partes aí é o credor transmitente o devedor transmitente e o devedor assuntor. Qualquer um dos dois pode conceder um prazo ao credor para dizer se consente ou não. E se o devedor não fala nada? O credor não fala nada? Interpreta-se como recusa. Poxa, professor, mas eu sempre ouvi falar que quem cala consente. Juridicamente, esse jargão já está errado, tá certo? Quem cala não consente com nada. Tá? Tem uma interpretação jurídica desse jargão que diz o seguinte: aquele que cala quando devia e podia se manifestar parece consentir. Então vamos pensar aí. Se uma pessoa cala, tá? Mas ele tinha que se manifestar sobre alguma coisa, era dever dele se manifestar, era um ônus dele se manifestar, e ele tinha possibilidade de se manifestar, ele não estava impossibilitado de fazer isso, e ele ainda não o fez, ele parece consentir. Por que parece consentir? Porque de fato não é um consentimento, é um silêncio. E o entendimento desse silêncio como consentimento depende de outros elementos de prova. Tá? Então não é simplesmente considerar que automaticamente a pessoa consentiu. Mas, nesse caso do parágrafo único do artigo 299, quem cala, recusa. Ponto.
certo? Então, se o credor, instado a se manifestar, chamado a se manifestar pelos devedores transmitente e assuntor, ele não se manifesta, não consente expressamente, é interpretado o seu silêncio como recusa. E por que isso? Primeiro, é da essência da assunção de dívida a necessidade de consentimento do credor. Está expresso no artigo 299 que esse consentimento tem que ser expresso, então, e não tácito. Então, o consentimento pelo silêncio seria um consentimento tácito e não se admite nessa hipótese de assunção de dívida, tá certo? Então, como é necessário consentimento expresso pelo artigo 299, o seu parágrafo único deixa claro, olha, recusa, silêncio não é consentimento expresso. Silêncio, então, não vale como consentimento, vale como recusa. Tudo bem? Características e pressupostos da assunção de dívida. Primeira, é uma pessoa física ou jurídica assumindo, se obrigando perante o credor a efetuar a prestação que é devida pela outra. Ok? Segundo, pode haver, e aí o enunciado 16 do Conselho da Justiça Federal da primeira jornada de direito civil, ele tem essa interpretação. Gente, esses congressos não fazem jurisprudência. Esses enunciados de congresso fazem parte da doutrina, ok? São opiniões de doutos, pessoas estudiosas do direito, discutindo, debatendo e soltando enunciados nos anais do Congresso Conselho da Justiça Federal, Jornada de Direito Civil. É importante que se diga isso, por quê? Porque isso não vale como jurisprudência, tá ok? Isso é para consulta da comunidade jurídica quando se interessa por uma opinião das pessoas estudiosas de direito, ok? Bom, eles falam o seguinte, o 299 do CC não exclui a possibilidade de assunção cumulativa da dívida. Daqui a pouco eu vou explicar o que é a assunção cumulativa, tá? Por enquanto eu vou me limitar a ler esse enunciado. Quando dois ou mais devedores se tornam responsáveis pelo débito com a concordância do credor. Essa assunção por dois ou mais devedores pode ser tanto pelo devedor transmitente que continua responsável, ou quando dois terceiros comparecem e assumem a responsabilidade que era só do devedor transmitente. Tá certo? Bom, todas as legislações, e isso já ficou claro que é no Brasil também, que acolheram a assunção de dívida, consideram imprescindível a anuência do credor. Então não há no mundo nenhum sistema jurídico, ordenamento jurídico, em que haja a assunção de dívida sem a anuência do credor. Ok? A pessoa do devedor, como eu disse, é de extrema importância, né? Para a garantia do negócio, do crédito. Ao contrário, na cessão de crédito, não importa a pessoa do credor, porque a dívida não é modificada pela cessão de crédito. Aquele devedor vai continuar devendo o mesmíssimo valor, só vai ter que entregar para outra pessoa. Então, para ele, efetivamente não faz diferença nenhuma. Já na cessão de débito faz muita diferença para o credor. Porque se assume a dívida uma pessoa que não tem garantia nenhuma, uma pessoa inidônea, certo? Esse credor se veria prejudicado, ok? Então, aí nesse quadradinho verdinho, tá ressaltando, né, que o silêncio é interpretado como recusa, porém, há uma exceção, que está no 303 do Código Civil, que eu transcrevi aí embaixo. Então, em todos os negócios jurídicos, menos
no descrito do 303 está o silêncio vai ser interpretado como recusa. Um golinho d'água aqui para não perder a voz. O 303 fala o seguinte: o adquirente do imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido, se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento. Então vamos pensar por que com o imóvel hipotecado é tudo diferente. Pensa comigo. Eu tenho uma casa que vale 500 mil. Devo ao banco 100 mil. E tenho uma hipoteca garantindo esses 6 mil em parte do meu imóvel. Ou seja, um pedaço do meu imóvel está hipotecado para o banco, garantindo o pagamento desses 6 mil. Como tem o imóvel como garantia, a troca do sujeito passivo prejudica o banco? Não prejudica. Não prejudica. Certo? Porque se o banco precisar, o imóvel está lá e é a garantia do pagamento da dívida. Então, só nesse caso que o silêncio vai ser interpretado como consentimento. Por quê? Porque o banco inerte e que silencia quando deveria se manifestar acaba empatando a vida do vendedor da casa e do adquirente da casa, quando deveria facilitar ou pelo menos responder. Então, se o banco discordar, vale a recusa. Não é que o banco seja obrigado a se manifestar, não. Ok? Mas, se o banco fica silencioso, silente, vai ser considerado como aceitação e vai trocar o polo passivo. Importante dizer que, mesmo ocorrida a troca, continua valendo a hipoteca, tá? É substituído o devedor passivo, é substituído a titularidade da hipoteca, e aí, se não pagar, a casa vai a leilão do mesmo jeito. É importante também destacar que, se o banco anui com ressalvas, ele pode manter o devedor transmitente responsável pelo pagamento também, além de manter a hipoteca. Então, se ele der um consentimento de uma transmissão cumulativa e não liberatória, vai haver mais de um devedor, não, mais de um responsável pelo pagamento da dívida. Só vou com esse quadradinho azul e o cinza, depois eu abro para novas perguntas, tá? E nós estamos falando, por enquanto, de características da assunção de dívida, né? A assunção de dívida pode resultar de ajustes entre o devedor assuntor, que é o terceiro que recebe a dívida, e o credor. Olha só, isso é novidade. Peraí, vai transferir o débito do cara sem o cara ficar sabendo? Sim, é possível. Nesse caso, não precisa nem do consentimento do outro devedor. Ou seja, se o próprio credor combina com um terceiro e esse terceiro se compromete a pagar a dívida do outro devedor, que seria o transmitente, né? Mas não é ele que está transmitindo. O ajuste está sendo feito entre o credor e o assuntor, tá? E aí, a transmissão é efetivada mesmo sem o consentimento do outro devedor, que acaba sendo liberado da dívida até sem querer. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Tício tem 20 anos, tá? Tá devendo 20 mil para o banco. Não tem como pagar. Deseja ir para os Estados Unidos para tentar ganhar a vida e quer sair do Brasil com o nome limpo. O pai de Tício, vendo o drama dele, resolve ir ao banco, seu Tibúrcio, né, pai do Tício, resolve ir ao banco e fala, ó, eu tô querendo assumir a dívida do meu filho aqui. O meu filho, ele não tem nada, não tem bens, ele deve esses 20 mil reais, não tem emprego, não tem de onde tirar, ele é autônomo, e ele tá na pindaíba.
eu tenho como garantir esse pagamento de forma muito mais eficaz, porque eu tenho um salário fixo, eu sou funcionário público, eu tenho imóveis, eu tenho veículos, então o meu filho, que não tem nada penhorável, ele tá sem possibilidade de pagar essa dívida, mas eu quero manter o nome dele limpo, então eu quero assumir a dívida em nome dele. Esses 20 mil eu vou pagar. Olha só, nesse caso, quando o pai de Tício, o seu Tibúrcio, aparece lá, o banco até sorri de alegria. Ele olha assim e fala, não é possível que eu vou me livrar do Tício, que nem atende os telefones do banco, e vou pegar esse senhor simpático que veio aqui querendo pagar a dívida. Eu vou concordar. Então, houve um ajuste entre o assuntor, que é o pai do Tício, seu Tibúrcio, e o banco. E no momento em que eles fecharam a assunção de dívida, o Tício foi liberado. Tá ok? A condição do seu Tibúrcio para que assumisse a dívida era a liberação do Tício. O banco, quando viu que o seu Tibúrcio era muito mais bom de paga do que o filho, aceitou na hora. Exemplo dado, tá? E também pode acontecer, não precisa saber. Lógico que ele vai saber porque é pai e filho, porém, não seria necessário o consentimento dele. Tá bom, João? Beleza. Qualquer dívida, presente ou futura, pode ser objeto de cessão. Perdão, eu esqueci de completar o quadradinho azul. Vamos. Eu disse que o acordo pode ser feito entre o credor e o assuntor, mas também pode ser feito entre o devedor transmitente. Entre o devedor transmitente e o devedor assuntor. Prestem atenção. Nesse caso, em que o devedor transmitente combina a assunção de dívida com o assuntor, é necessário o consentimento do credor, tá bom? Pelos motivos que a gente já falou antes. Qualquer dívida, seja ela presente ou futura, tá? Pode ser objeto de cessão, exceto aquelas que devam ser pessoalmente cumpridas pelo devedor. A gente já falou dessas dívidas, são aquelas obrigações personalíssimas, né? Intuito personae, são aquelas obrigações que ninguém mais pode cumprir porque elas se baseiam em características pessoais do devedor. Aí não tem como você transferir a dívida para outra pessoa, porque não existe outra pessoa que possa cumprir com aquela obrigação. Aos que chegaram agora, sintam-se cumprimentados, boa noite, sejam bem-vindos, tá? Eu passei alguns recados no início da aula, gentileza me esperarem até o fim da aula e me lembrarem de repeti-los, tá bom? Então, em tese, qualquer obrigação pode ter transmissão da dívida, exceto as personalíssimas, porque o cumprimento só pode ser feito por aquele devedor específico, ok? Assunção de dívida e institutos afins. Relação da assunção de dívida com a promessa de liberação do devedor. O que seria essa promessa de liberação do devedor? É um ajuste em que um promitente, uma pessoa que está fazendo uma promessa, se obriga perante o devedor de pagar a dívida no lugar dele. Tá bom? Olha, parece, mas não é. Tá? Por quê? Quando alguém chega, imagine o João Pedro, está devendo 10 mil para o banco, tá? Aí o pai do João Pedro chega para ele e fala, João Pedro, fica tranquilo, eu vou lá no banco e vou quitar essa dívida para você. Você pode despreocupar que essa dívida vai ser paga por mim. Primeiro, isso não envolve o banco. Qualquer pessoa pode pagar em nome da outra. A gente já viu isso, tá certo? Isso não envolve o banco, tá? Foi uma promessa do pai de João Pedro para o próprio João. João ficou tranquilo, tá? Descansou, dormiu bem aquela noite, e no dia seguinte
o pai esqueceu de ir lá e resolveu que não ia pagar porque João estava muito folgado. Olha só, se houve um contrato válido de promessa, aí, se houve um compromisso prestado, João tem ação contra seu pai, mas aquele ajuste não valeu nada perante o banco, tá? Então é isso que vocês precisam entender. O banco não foi envolvido nisso. A transmissão de dívida, quando não aquecida pelo banco, ela deixa de existir. A promessa de liberação do devedor, sem a aquiescência do banco, ela vale, ela existe. Porque é um negócio celebrado entre promitente e promissário. Ou seja, aquele que fez a promessa e aquele que recebeu a promessa. Ok? Entendido? E o banco vai cobrar do devedor que assinou os papéis lá. Me explica. Thalia, me explica que eu não entendi. Tem algum requisito para ser assuntor ou para não ser assuntor? Para não ser assuntor é só você não celebrar um contrato de assunção de dívida. Agora, se você quer saber o que você precisa para assumir uma dívida de alguém, para ser assuntor, requisitos gerais das obrigações. Quais são? Ser agente capaz, né? E legitimado para assumir a dívida. A gente já viu que não estou entendendo. Você quer assumir a dívida? O assuntor quer, no seu exemplo? Beleza. Ele depende dos requisitos gerais das obrigações, agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não proibida pela lei, beleza? Cumpriu isso, o negócio feito entre ele e o devedor transmitente, tem mais um outro requisito. E qual que é? Acabei de falar ele há pouco tempo. Você sabe. Quem sabe dizer? O requisito específico da assunção de dívida para que ela seja válida. Ninguém vai responder? Perderam um bombom. O requisito específico começa com e termina com sentimento do credor. Consentimento do credor é necessário para que a pessoa possa assumir a dívida e substituir o devedor transmitente. Entendeu, Thalia? Resolveu sua dúvida então, né? Bom, o número 2 compara a assunção de dívida e a novação subjetiva por substituição do devedor. Olha só, novação subjetiva passiva, mais simplesmente. O que é? É extinguir a obrigação anterior e criar uma nova no lugar com outra pessoa no polo passivo. Isso não é assunção de dívida. Isso é extinção de um negócio e criação de outro negócio. Tá? Não tem nada a ver com a assunção de dívida. Uma das características da assunção de dívida é a manutenção, ou seja, a permanência da obrigação original. Só com um sujeito passivo diferente. Entendido? Na novação, nenhum acessório que cabia ao devedor original Na assunção de dívida, todos os acessórios que acompanham o negócio são transmitidos junto com ela. Ao passo que na novação nasce uma obrigação nova zerada, do zero. Ok? Então tá aí a diferença. O 3. Assunção de dívida e fiança. Todo mundo sabe o que é fiança, é o contrato em que um fiador assume uma garantia de pagar uma dívida
caso o devedor principal, que se chama afiançado no contrato de fiança, não paga, certo? Se ele não pagar, o fiador paga no seu lugar, ok? A questão é, fiança normalmente tem benefício de ordem, ou seja, a obrigação do fiador é subsidiária, ok? E ele só pode ser cobrado depois, em regra, depois que o banco tentou cobrar e não conseguiu receber do devedor principal. Na assunção de dívida, o devedor principal sai fora da obrigação, ele não deve mais, e o assuntor, que é o devedor que recebeu a obrigação para si, passa a ser o único devedor, que é o devedor principal, tá certo? Então o devedor originário, que é o transmitente, racha fora do negócio e não participa mais da relação obrigacional. E o assuntor, que recebeu a dívida e assumiu a responsabilidade de pagar a dívida, ele se torna o devedor principal, o que é diferente da fiança, tá bom? Assunção de dívida e estipulação em favor de terceiro. Estipulação em favor de terceiro pode ser exemplificada com um contrato de seguro, em que o segurado de vida e a seguradora fazem um contrato, assinam um contrato, a obrigação do segurado é pagar todo mês, a obrigação da seguradora é garantir a pessoa indicada como beneficiário pagando uma indenização se ocorrer um evento morte daquele contratante. Observe que existe uma estipulação de que o valor da indenização seja pago a uma pessoa especificada no contrato. Normalmente é um parente, a esposa, etc. Ok? Nesse caso, não há nenhuma relação com a assunção de dívida, porque não está tendo estipulação em favor de terceiro. Transmitente, o devedor transmitente e o devedor assuntor, aquele que está recebendo a dívida, não estão estipulando em favor do credor. Eles estão estipulando em benefício próprio, tá? E normalmente, gente, a assunção de dívida, ela não se dá a título gratuito, não. Tá certo? É bom que se entenda isso. Fica parecendo que o assuntor é um cara bonzinho que acordou e falou, vou pagar a dívida de alguém hoje. Não é não. Vamos pensar aqui, ó. Tício deve ao banco, tá? Tá devendo lá pro banco, sei lá, prestações de R$500. Sei lá, 100 prestações de 500. Dá 50 mil. Ok? É muita dívida, é muito dinheiro. Só que Mévio deve 40 mil para Tício. E aí o Mévio vira pro Tício e fala assim, ô Tício, você tá devendo 50 mil pro banco, que eu sei, eu te devo 40 mil. E se eu assumisse essa dívida sua? Se eu pagasse essa prestação sua no seu lugar? Isso é uma assunção de dívida. E aí fica quitada essa dívida de 40 mil. Porque eu não tenho 40 mil para te dar agora, você precisa de desenforcar, né? Então você vai transferir esse débito de 50 para mim, eu vou pagar 10 mil a mais pelo fato de ser parcelado, e você fica livre do banco. Você está falando comigo que está precisando do dinheiro justamente para pagar o banco, porque você não está tendo dinheiro para pagar o banco. Fica entre nós desse jeito, você concorda? O Tício concordou, transferiu a dívida para o Mévio. O que o Mévio e o Tício podem fazer? Um dos dois tem que fazer. Notificar o banco, falando, olha, o negócio é o seguinte, o Tício tá sem grana, não tá conseguindo pagar a dívida que deve para você, e eu tenho garantias aqui para te dar, eu tenho condições de pagar essa dívida, eu tenho patrimônio, minha situação financeira é melhor, eu só não tenho condição de pagar de uma vez, eu quero pagar as parcelas. Você aceita que a dívida seja transferida para mim? Aí o banco vai e aceita. Ok? Então é necessário a anuência do banco. Isso não tem nada de estipulação em favor de terceiro. Por quê? Apesar do banco ser um terceiro, que é o credor, nesse caso, o transmitente e o assuntor
estão jogando em nome próprio, não estão querendo beneficiar o banco. Ninguém acorda falando assim, hoje eu vou salvar um banco que não está recebendo a dívida que tem com o Tício. Eu vou ajudar o Tício e vou ajudar o banco também, porque eu sou bonzinho. Ninguém faz isso, ok? Então a pessoa está jogando no interesse próprio, não em favor de terceiro. Na estipulação de favor de terceiro, você está preocupado com o terceiro. Você quer um benefício para o terceiro, tá? Então, por exemplo, eu fiz um seguro de vida, tá? Tô aí meio capenga, tô com medo de morrer, tô hipocondríaco, achando que eu vou pegar Covid e vou morrer, ok? E aí? Estipulei favoravelmente a minha esposa para que ela não ficasse desamparada. Então, essa estipulação em favor de terceiro é um sentimento altruísta que beneficia uma terceira pessoa. Na transmissão de dívida não tem nada disso, tá bom? Dúvidas? Beleza, só para 3 aí já responderam que não tem dúvidas. Dá um oi para mim, quem tá me ouvindo bem. Isso aí. Excelente. Isso não é uma chamada não, tá, gente? É só uma massageadinha no meu ego de que eu não tô falando sozinho, tá bom? Beleza. Muito obrigado. A gente tem que ter bom humor, né, gente? A situação de ninguém tá fácil, a aula tem que ser leve. Por isso que eu fico tentando dar exemplo, Tício, Mévio e tal. Se quiserem que eu use o nome de vocês nos exemplos, pode falar. Eu tô evitando usar nome de aluno, porque outro dia eu usei o nome de um aluno lá em Timóteo, foi gozação a aula toda. Aí o clima muda, sabe? Os alunos ficam alegres demais e não conseguem concentrar. O sono passa e a alegria, a excitação do momento de ficar brincando um com o outro. Então vamos lá, continuando. Espécies de assunção de dívida. Primeira delas, mediante do contrato do terceiro, o assuntor e o credor. É aquela que eu falei, que é uma das possibilidades. O credor assumiu a dívida, ou o assuntor assumiu a dívida, tendo negociado diretamente com o credor. Esse meio de assunção de dívida também é chamado de expromissão. Está aí destacado no quadrinho azul. Expromissão é o meio de transferência do débito, cessão de débito ou assunção de dívida, em que o assuntor negocia diretamente com o credor, tá? O Orlando Gomes fala que a expromissão é o negócio jurídico pela qual uma pessoa assume espontaneamente a dívida da outra. São partes nesse contrato a pessoa que se compromete a pagar, chamada expromitente, e o credor. O devedor originário não participa dessa estipulação contratual. É o caso, por exemplo, que a gente até já falou, né? De exemplo, o pai assume a dívida do filho, independente da anuência do filho. Distingue-se da outra modalidade que eu vou falar no próximo slide, que é a delegação. A delegação é a estipulação entre os dois devedores, o transmitente e o assuntor. Nesse caso, precisa-se da anuência do credor, tá? Na delegação, tem que ser com a anuência do credor. Na expromissão, não precisa ser com a anuência do outro devedor. Tudo bem? O credor é óbvio que vai anuir, porque já é ele que está negociando. Tudo bem? O expromitente não assume a dívida por ordem ou autorização do devedor, como no caso da delegação, mas espontaneamente. E vamos para o próximo slide. Boa noite, Euler. Seja bem-vindo, tá? A aula está sendo gravada, tá? Quem chegou depois, pode, depois da aula, aproveitar aí que está com a cabeça, né, aquecida e voltar no vídeo lá que eu vou lançar pouquinho depois, 1 hora depois mais ou menos, pode ver amanhã também, tudo.
mas tem a aula gravada que já está no portal, à disposição de vocês, tá? O material, os slides desta aula e da passada já estão lá, e também a aula gravada de hoje e a aula passada também estão lá. Outro dia eu estava vendo lá o número de visualizações das aulas, e tem gente que está deixando para ver a aula só no dia da prova. Cuidado, hein? Cuidado. Muita matéria para assistir em poucos dias. Então, o ideal é vocês irem estudando a tempo. Ah, só uma coisa. A gente falou que ia ter mapa mental valendo 10 na segunda etapa, né? Não vai. Porque semana que vem vocês vão ter um congresso que vai ter uns relatóriozinhos para fazer e vai valer 5 pontos. Tá? Não se preocupem, vai ser coisa pouca. Você vai fazer um relatório de cada palestra, provavelmente meia página, tá? E vai valer 5 pontos para ser entregue no final da semana. Aí é o Vinícius que vai determinar o dia. Certo? Então, o mapa mental da segunda etapa vale apenas 5 pontos. Tudo bem? Se não quiserem fazer mapa mental porque é difícil e ficou pouco ponto para distribuir, a gente faz um fórum no portal. Ok? Tem atualmente um fórum lá para ser respondido. Vocês vão ler depois e eu estou à disposição para tirar as dúvidas. Importante que vocês digam, que vocês entendam, gente, que a participação nas palestras na semana que vem, ela não é só uma oportunidade, tá? Ela é obrigatória. E toda vez que vocês tiverem a oportunidade de assistir palestra, não deixem de aproveitar, tá? E na sexta-feira não tem palestra, então nós vamos ter aula normal, tá certo? Então nada de falar, tô cansadinho porque assisti palestra a semana toda, não vou assistir a aula do Léo não. Vai sim, tá bom? Sexta-feira. Letra B, mediante uma... Alguém quer falar alguma coisa? Escutei o microfone abrindo aí. Deve ser o meu, não sei como é que desliga. Se você chegar para baixo aí com o mouse, tem um desenho de um microfone, um desenho de um fone e um desenho da câmera. É o do microfone que você tem que apertar. Mas se você quiser, eu consigo desligar ele daqui. O problema de eu desligar daqui é que você fica sem poder se manifestar até eu autorizar de novo. Então eu prefiro que você desligue para você poder falar livremente quando você quiser. Não, eu consegui achar, porque eu tô vendo no celular. Ah, beleza, velho. Beleza. Pessoal, já que a gente interrompeu a aula para dar uns avisozinhos no meio da aula, porque eu tenho medo de dar no final e ter gente que já foi embora. Tô corrigindo o material, tá, gente? Eu peço desculpas, tá demorando um pouquinho, mas a faculdade fixou o prazo de 15 de junho para postagem das notas. Lógico que eu não vou gastar esse tempo todo. Antes da virada de junho, eu vou ter as notas que vocês já fizeram todas lançadas. Podem ficar tranquilos. É porque realmente acumulou muito serviço. Normalmente a gente não dá 3 questões abertas por prova. A gente dá uma, no máximo 2, né? Então ficou muita coisa para corrigir. Né? Eu corrijo 50 questões fechadas no tempo que eu corrijo uma questão aberta. Você tem que ler com carinho cada resposta de cada aluno para não penalizá-lo injustamente, tá bom? Então nós vamos corrigir de hoje para amanhã, se Deus quiser, eu vou estar entrando aí na correção da turma de vocês. Continuando, letra B, mediante acordo entre terceiro, o assuntor, e o devedor. É o tipo de transmissão de dívida que a gente está falando desde o início. Tá? É o mais normal de acontecer. Com a concordância do credor. Tem que ter, nesse caso, a concordância do credor. Essa modalidade também é conhecida como delegação. Por quê? Um devedor delega a dívida para o outro devedor, certo? Nesse caso, nós temos os personagens, que é o devedor, que é o delegante, o terceiro é o delegado e o credor é o delegatário, tá? Mas pode chamar esse delegado aí que está recebendo a dívida de assuntor do mesmo jeito e pode chamar o devedor delegante de transmitente também, não tem problema não, tá? E o credor, se você quiser chamar de credor também, não tem problema nenhum. Tá ok? Tanto numa modalidade quanto na outra, ou seja, na expropriação e na delegação, existem 2 tipos de delegação possíveis, de transmissão de dívidas possíveis. Ela pode ser liberatória
ou cumulativa. Donde liberatória é a transmissão de dívida que libera o devedor transmitente, não sendo ele obrigado a continuar na obrigação. E cumulativa é aquela em que entram dois devedores assuntores ou permanece o devedor transmitente, cumulando a sua responsabilidade com a responsabilidade do assuntor, tá certo? Em nenhuma hipótese, a menos que isso conste no título de transmissão, ou seja, a menos que o credor tenha se comprometido a isso, o devedor transmitente pode exigir que se cobre primeiro do assuntor antes de cobrar dele, tá? Normalmente, a obrigação, se não houver nenhuma fala, ela é subsidiária. Então, o credor vai cobrar primeiro do devedor originário, que é o transmitente, se ele não tiver concordado com o contrário, tá? E se a transmissão de dívida for cumulativa, ele vai ter que cobrar primeiro do devedor originário para depois cobrar do assuntor. Por quê? Porque solidariedade não se presume, tá? Então, só vai haver solidariedade entre o transmitente e o assuntor se o credor assim desejar e os dois devedores concordarem com a celebração de uma solidariedade nessa cessão de dívida aí, certo? Se não houver consentimento dos três, ou melhor, desejo do credor e consentimento dos dois devedores, não vai haver solidariedade. Por quê? Artigo 265 do Código Civil, vocês lembram que a gente falou disso, solidariedade não se presume, tá certo? Ela resulta da vontade das partes ou da lei, ok? Então, se nenhuma das partes se manifestou nesse sentido, ou seja, a anuência do credor veio vazia, sem nenhuma ressalva, presume-se que ela é liberatória. Entretanto, ela veio com a ressalva de que o transmitente continua responsável pela obrigação, beleza, continua responsável. Entretanto, vai ser cumulativa, entretanto, entende-se que vai ser aí uma obrigação subsidiária em que o devedor principal continua sendo o transmitente e o devedor secundário ou subsidiário passa a ser o assuntor. Por que isso? Porque o banco tem um negócio com o transmitente e para o banco sempre foi devedor principal o transmitente. A não ser que o banco coloque no papel o contrário e os devedores concordem com o contrário, tá certo? Aí não. Aí vale o que está no papel. Ok? Dúvidas? Beleza. Efeitos da assunção de dívida. Ou seja, o que acontece depois que se transfere uma dívida? Alguém assume a dívida do outro. Letra A. Substituição do devedor no polo passivo da obrigação. Tá? Deixa de ser um e passa a ser o outro se a assunção de dívida for liberatória. Se ela for cumulativa, o efeito vai ser diferente. Continua responsável o devedor transmitente e passa a ser também responsável o devedor assuntor. Ok? Letra B. Manutenção da mesma relação obrigacional. Ou seja, não há inovação. A obrigação que existia antes continua a existir. O sujeito passivo trocou, tá? Passou a ser o assuntor, mas sujeito ativo é o mesmo, objeto é o mesmo e o vínculo continua a existir, só que com outra pessoa. Tudo bem? O novo devedor não pode opor ao credor exceções pessoais que tinha que competiam ao devedor primitivo. Então vamos supor que o banco, tá, é o credor, Tício é o devedor primitivo, Mévio é o assuntor. Mévio transferiu a dívida, Tício transferiu a dívida para Mévio.
ok? O banco concordou, liberando o Tício. Aí Mévio vira pro banco e fala assim, olha, ô banco, eu tô percebendo aí que você deve uma grana pro Tício de um título de capitalização que ele pode resgatar imediatamente. Eu quero compensar com o débito que eu tenho com você. Não, cara pálida, não pode. Não pode, jamais. Você não pode compensar a dívida de outro, crédito de outro, tá certo? Com outro. Isso é problema de Tício com o banco. Você assumiu uma dívida para si, ok? Então, se o Tício tem alguma exceção pessoal contra o banco, ele é que poderia alegar, e não o assuntor. Entretanto, o assuntor pode alegar nulidade absoluta, certo? Esta nulidade absoluta, por exemplo, vamos supor que essa dívida tenha sido celebrada enquanto o Tício tinha 15 anos. Nulidade absoluta, tá? Absolutamente incapaz, a nulidade absoluta. Tício, sem ser representado, assinou sozinho o DOC e passou a ser devedor do banco. Aí, depois que Tício fez, vamos supor que fosse uma dívida para pagar em 5 anos. Depois que completou 18 anos, o banco em cima cobrando Tício que não estava pagando. Tício vai e transmite a obrigação pro Mévio, que é maior. Tício aí já podia transmitir, ok? Porque ele era maior de idade já tinha completado 18. Mévio podia receber, já tinha 20. O banco, quando vê aquilo ali, enxerga uma luz no fim do túnel. Porque, ora bolas, se eu entrar contra o Tício cobrando essa dívida, todo mundo vai ver que eu celebrei um contrato com o menor. Só que como o Mévio é maior, eu vou deixar eles transmitirem esse negócio. Aí Mévio, pagando a dívida há 2, 3 meses, percebe, peraí, essa dívida é antiga. Quando o Tício assinou, Tício era menor. Deixa eu ver o contrato aí, seu banco. Aí o banco é obrigado a fornecer cópia do contrato. E quando Mévio vê o contrato, não tinha representação pelo pai do Tício. Ora, contrato nulo. E a nulidade absoluta, sim, ela pode ser alegada por Mévio. Aí o Mévio vai virar e falar assim, não vou te pagar não, seu banco. E o senhor vai me devolver isso aqui, que eu paguei. Porque o contrato era nulo. Ok? Houve nulidade absoluta. Contrato com menor de 16 anos, nulidade absoluta. Sem representação, tá, gente? Não teve representação. C. Perdão. Falei o C agora. D. Extinção das garantias especiais originariamente dadas pelo devedor primitivo ao credor, salvo assentimento expresso daquele. Por exemplo, um fiador, ele se comprometeu com Tício. Ele não se comprometeu com Mévio. A transferência da dívida implica em extinção da fiança. Eu vou falar por quê. Mesmo a transferência levando os acessórios, as garantias pessoais não podem ir. Porque, olha só, deixa eu só consertar esse fone aqui. A gente tem a cabeça muito grande e quando esquece de esticar o fone, a gente acaba se sentindo uma dorzinha depois. Gostou, né, João? Eu sou cabeçudo mesmo, rapaz. Difícil achar chapéu pra mim. Você também é? Olha só. Se você é fiador de Tício, é porque você é amigo de Tício, velho. Ninguém que não é muito amigo, ou parente, ou uma pessoa especial pra aquele cara, aceita ser fiador, não, porque vai dar merda, velho. Pensa comigo. Ninguém quer ser fiador de forma leviana. Ah, vou ser fiador do Mévio, esse desconhecido aqui. Eu nem conheço esse cara, vou ser fiador dele. Não, ninguém faz isso. Então, a partir do momento que transfere-se a obrigação de Tício para Mévio, a não ser que haja o assentimento expresso do fiador e do devedor primitivo, não se transfere aí as garantias pessoais, não.
Tá? Então, fiança, né? Aval, que foram dados à pessoa do devedor principal, não vão ser transferidos automaticamente, não. Vai ter que ter uma concordância da galera aí, tá bom? Já as garantias reais que aderem ao bem e também as garantias reais que aderem ao negócio, essas não. Essas vão ser transmitidas juntos com o negócio. Ah, professor, como assim? Por exemplo, no penhor, tá? Ó, gente, eu não sei, eu já devo ter falado isso em sala de aula, tá? Penhor, verbo empenhar, é um contrato que se faz oferecendo-se um bem, normalmente de pequeno porte, valioso, para ficar guardado em depósito pela pessoa que empresta o dinheiro como garantia de pagamento da dívida. Isso é penhor, é um negócio jurídico, um contrato. Agora, e o verbo é empenhar. Penhora, diferente, é um ato judicial em que o juiz bloqueia bens do devedor, que está sendo executado por um credor, tá? Para garantir o pagamento do exequente, que é esse credor. Então, penhora, ato judicial de bloquear bens do devedor para pagar a dívida. Verbo penhorar. Penhor, garantia dada por um devedor para conseguir um empréstimo. Verbo empenhar. Entenderam a diferença? Quer ver? Confundir isso? Jornais. O que os jornais chamam penhor de penhora não está nesse mundo. E se vocês assistirem aquele programa da History, Trato Feito, vocês vão ouvir penhorar lá o tempo todo. É porque o dublador daquele programa não sabe que no Brasil há diferença entre penhorar e empenhar. O que as pessoas estão fazendo lá no Trato Feito é empenhar e não penhorar, tá bom? Entenderam? Então, se houver um penhor, uma hipoteca ou anticrese é o comprometimento dos aluguéis de um imóvel para pagamento de uma dívida. Então, a pessoa, os frutos do imóvel. A pessoa pode continuar usando o imóvel ou alugando a terceiro, mas os frutos deste imóvel, sejam eles civis, sejam eles naturais, ficam comprometidos para o pagamento de uma dívida. Não, loja de penhor tá certo, João. Loja de penhor tá certo. Ali é penhor. Penhora é só o juiz que faz. Beleza. E por último, letra E. Quer dizer, nem sei se é o último. É o último. Por último, letra E. Se a cessão de débito for anulada, restaura-se a obrigação primitiva em todos os aspectos. Ora, bolas, eu, devedor transmitente, tentei ceder meu débito para um devedor assuntor. Essa cessão foi anulada. Por exemplo, por falta de consentimento do credor. É um dos motivos de nulidade, tá? Pode ter outros. Vamos supor, o assuntor é menor de idade, não foi representado. Tá? Então, várias formas de se poder anular uma cessão. O que volta a valer? A dívida original. E eu volto a ficar na posição de credor. De devedor. Certo? E aí estão os artigos 299 a 303. Eu não preciso ler de novo, porque se vocês perceberem, o 299 a gente já falou, o 303 também a gente já falou, e o 300, 301 e o 302 falam justamente dessas características que eu falei no slide anterior, tá? Mas vocês vão ler sim, tá? Então vocês vão pegar o material depois, ou o código, e ler com atenção, com carinho, com cuidado, do artigo 299 ao artigo 303 para fixar o conteúdo, tá? Todo mundo tem código, imagino eu, tá? Pode usar código durante a prova, inclusive, né? A prova de vocês
nesse sistema online, nada impede a consulta ao material. Eu só peço que vocês escrevam a resposta com as próprias palavras e não copiem, porque a questão está avaliando vocês, não está avaliando o material do professor ou um autor que publicou alguma coisa na internet. Então pode consultar, mas escreve a resposta sempre com as suas palavras, tá bom? Nessa primeira prova eu ainda não vou descontar, mas futuramente vai haver desconto de pontos se houver plágio, tá bom? Fica assim. Não vou descontar na primeira prova porque eu não sei se isso foi bem explicado antes e tal. Então, passa batido da primeira, mas das próximas vai haver descontos. E agora, vamos falar da última modalidade de transmissão de dívida, de transmissão de obrigação, que é a cessão de contrato. Vocês já vão ver no primeiro slide que o nome cessão de contrato não é o mais adequado. Vamos lá. Cessão de contrato e cessão de posição contratual. Na verdade, são a mesma coisa, tá? Só que é mais correto a gente falar cessão de posição contratual do que cessão de contrato. Porque não é o contrato todo que é cedido. É apenas a posição contratual de um dos contratantes. Ok? O outro fica lá inalterado. Quando eu falo cessão de posição contratual, eu estou falando da inteira posição de um dos contratantes, incluindo os seus créditos e os seus débitos dentro daquele contrato. Eu já falei com vocês em outras aulas que um mesmo contrato gera obrigações recíprocas quando bilateral e sinalagmático. Essas obrigações recíprocas, elas variam entre créditos e débitos. Na compra e venda, por exemplo, o vendedor é credor do dinheiro e devedor da coisa, ao passo que o comprador é credor da coisa e devedor do dinheiro. Num contrato de locação, mais obrigações ainda. O locador, ele tem crédito dos aluguéis mensais, do dinheiro mensal que ele vai receber pela locação, e tem também crédito de receber a coisa de volta no mesmo estado que entregou no final do contrato, e tem crédito ainda de sua posse indireta ser respeitada por terceiros. O locatário, ele tem crédito de poder usar o imóvel para residir, né? Então, a posse direta do imóvel é transferida para ele, mas ele tem débito de pagar o aluguel, conservar a coisa e devolver a coisa ao seu final, no final do contrato. Entendido? Então, as posições contratuais de cada um são eivadas, são permeadas de direitos, créditos e obrigações, débitos. Tudo bem? Quando se transfere uma inteira posição contratual, transfere-se todos os direitos e obrigações que tinha o antigo contratante e passou a ter o novo contratante. Por exemplo, posição de locatário, tá? Transferida para outra pessoa. O locatário assume o contrato na forma, do jeito que ele estava, tá? E passa a ser obrigado a pagar o aluguel por mês, as cláusulas do contrato passam a valer para ele. Ah, professor, mas não é um contrato de locação novo? Nem sempre. Nem sempre. Por exemplo, um rapaz de 20 anos mora com seu pai numa casa. Ok? O pai faleceu. O rapaz liga para a imobiliária e fala: olha, estou aqui com a certidão de óbito do meu pai, ele faleceu, e eu quero assumir a posição contratual dele e continuar no contrato no lugar dele.
A imobiliária fala, mas nós queremos fazer um novo contrato com você. Eu falei, não desejo fazer um novo contrato. Desejo assumir a posição contratual que estava o meu pai e permanecer no mesmo contrato. A imobiliária quis dar esse migué, por exemplo, para tentar obrigar o cara a ficar lá mais um ano e receber multa se ele sair. Ele não deseja. Ele não deseja. Ele fala, então, se não for para eu ficar aqui no mesmo contrato, meu pai não tem interesse. Vou deixar tudo do jeito que está. E se vocês quiserem, vocês entrem com a ação de despejo. Ora bolas. A imobiliária, ela, quando entrar com a ação de despejo, ela não vai poder, por exemplo, cobrar os aluguéis que venceram após a morte do falecido pai do cara. Porque depois da morte de uma pessoa, ela não adquire mais dívidas. Então o que vai acontecer? É mais negócio para ela transferir a posição contratual para o filho. E isso pode acontecer das mais diversas formas possíveis. Tá? Então, a cessão da posição contratual, um cedente, que é a pessoa que está querendo sair do contrato, cede a um cessionário, ok? A posição contratual que este cedente ocupava. Ok? Exemplo da locação a gente já deu. Pode ceder a posição de locador também. A gente já até deu uma aula anterior a esse exemplo. Tá? Quando, por exemplo, o comprador de uma casa é obrigado a honrar o contrato de locação porque o contrato foi registrado no cartório. E aí é obrigado a honrar, é manter o contrato. Aí saiu o locador anterior e cedeu a posição contratual dele para o novo comprador, para o comprador da casa, que é o novo locador. Ok? E mesmo que ele não fosse... Essa notificação do Windows está me incomodando aqui, vai aparecer na gravação, vocês me desculpam, tá, gente? O Windows fica notificando a gente. Deixa eu botar aqui no modo não perturbe. Onde que eu vou aqui, hein? Para não ser mais notificado. Vou só limpar e depois eu cancelo isso aqui. Vocês não estão vendo não, mas é porque tá abrindo aquela janela de notificação na minha frente aqui no computador e vai aparecer tudo na gravação. Mas não tem problema não, tem nada comprometedor não. Tá ok? Também pode, outro exemplo fácil de entender é o compromisso de compra e venda. Tício celebrou com uma imobiliária qualquer o compromisso de comprar uma casa, ok? Só que vamos supor que Tício não tenha mais interesse no negócio e aí ele vai lá com o Mévio e fala, olha, eu quero transferir esse compromisso de compra e venda para você, Mévio. Você compra a casa no meu lugar, já que você está procurando uma casa. Mévio fica interessado, porque gostou da casa, e quer comprar a casa no lugar de Tício. Olá, Iago. Boa noite, bem-vindo. Quanto tempo a gente não se fala? Então, nesse caso, houve a cessão de contrato e Mévio passa a ocupar o lugar de Tício. Ora, bolas, a imobiliária quer vender. Se Mévio tem as garantias necessárias, importa se é Mévio ou Tício que está comprando? O vendedor da casa, ele quer vender a casa. O comprador quer comprar a casa. Principalmente porque aí, nesse caso, o pagamento é em dinheiro. Né? Lembro que o vendedor ele não financia nada. Quem financia é o banco. Ok? O vendedor recebe o dinheiro toda à vista. É sempre assim. No contrato de venda de imóvel, venda de carro e tudo. Você está financiando, mas o financiamento é feito no banco. O banco é que financia para você. Então, se o Mévio conseguiu liberação do financiamento, a imobiliária que vai negar? Não, ela não vai negar. Inclusive, nessa hipótese, até uma exceção legal que nem precisa da anuência do compromissário vendedor. Certo? Se o compromissário comprador transferiu a posição contratual para outro compromissário comprador, que passa a ser então o cessionário, o que tem que
criar embondo, criar dificuldade o vendedor, se o que ele quer é vender a casa por aquele preço. Você achou outra pessoa que paga, você quer mais é vender. Ah, não, eu não gosto desse cara, não gostei da cara dele, não. O que importa é o dinheiro dele, irmão. Não importa a cara dele, né? No direito tributário tem um princípio que chama assim, pecunia non olet, que significa o seguinte, dinheiro não tem cheiro, tá? Então você não pode falar assim, ah, não, eu não gostei do seu dinheiro, não, eu quero o dinheiro dele. Não existe isso. No mundo negocial não existe isso, tá ok? Então, se a outra pessoa tem as garantias, foi liberado o financiamento para ela, você vai receber o dinheiro na mão, qual que é o motivo de você não querer concordar com a cessão de contrato? Tá? Continuando. Bom, então, exemplos estão dados aí, tá? Personagem da cessão de contrato. São 3 personagens. O cedente, que é o que transfere sua posição contratual. O cessionário, que é o que recebe a posição contratual do cedente e passa a integrar, né, o contrato. E o cedido, que é o outro contraente, aquele outro cara que assinou o contrato original e que não mudou nada, tá? O contrato transferido é chamado de contrato base, tá? A finalidade da cessão da posição contratual é transferir ao terceiro a inteira posição do cedente, que era um dos contraentes do contrato base, ok? Toda a posição contratual com seus créditos e seus débitos, tá bom? A natureza jurídica. O Silvio Rodrigues fala que a cessão de contrato é um negócio jurídico distinto ou independente do negócio base, do contrato base. Então é celebrado um novo contrato, este apenas para tratar da cessão do contrato base. Ele tem uma utilidade prática, uma vantagem prática, e agora a gente vai começar a falar. Bom, antes de eu começar a falar das características, dúvidas sobre o que a gente falou nos slides anteriores? Tá todo mundo me ouvindo bem? Sem dúvida nenhuma? Que bom. Eu fico só pensando assim, na hora da prova também não vai ter dúvida, né? Porque a hora de perguntar é agora. Vamos lá. Se tiver dúvida, pode parar a aula, liga o microfone aí e me interrompe. Fico feliz. Eu fico feliz quando todo mundo fala que não tem dúvida nenhuma, que está entendendo o que eu estou explicando. Sinal que eu devo estar explicando bem, né? Vamos lá. Características da posição contratual. Primeira delas, vantagem prática. É muito vantajoso você, em vez de redigir um novo contrato do zero, você poder apenas ceder uma posição contratual para outra pessoa. É óbvio que vai precisar da anuência do outro contraente. Mas, entretanto, isso economiza tempo. Imaginem, a gente está pensando em contrato de uma folha. Mas imaginem um contrato de 100 folhas. Um contrato de 25, 30, 40, 50 folhas. Que foi redigido discutindo-se de forma minuciosa entre um contratante e outro. Esse contrato levou 30 dias para ser fechado, porque toda hora tinha uma coisa que eles queriam mudar. Imaginem isso, tá? E aí, a cessão de contrato, ela pode ter meia página, em que o cedente fala, olha, quero ceder minha posição contratual para ele. O cessionário fala, concordo com o contrato do jeito que ele está, quero entrar nesse contrato no lugar dele. O outro contraente fala assim, também concordo, anue aí. Acabou! 3 linhas, você celebra um instrumento de cessão de contrato. Então, o fato de ser necessário ter outro negócio jurídico, um novo contrato, não quer dizer que esse novo contrato vai ter a mesma complexidade do contrato base, não. O contrato base pode ser muito mais elaborado.
E o contrato e o documento de cessão pode ter 3 linhas. Ah, vai ter a qualificação dos 3, né? Excedente, cessionário e anuente, ou o outro contraente, né? Vai figurar como anuente. E aí, depois que qualificou os 3, que você já tem certeza que são os 3 que estão celebrando ali, você fala: o cedente cede por esse instrumento sua posição contratual ao cessionário, que declara conhecer e concordar com o contrato base. Ponto. Próxima linha. O cedido, que é o anuente, concorda com a cessão. Ponto. Assinatura dos 3 confirma reconhecida. Está feita a cessão de contrato. Certo? Então vocês percebem que se o contrato originário ou o contrato base teve, sei lá, 40 páginas, 50 páginas, porque é um contrato de alta complexidade, a cessão não precisa de alta complexidade. Não precisa. Ok? Se ela for uma cessão liberatória, em que o outro contratante está livre para ir embora, para poder ser feliz, não precisa ter absolutamente nada além do que essas linhas. Óbvio que vai haver casos em que o cedido, que é o outro contraente, vai colocar ressalvas. E essas ressalvas vão ter que ser colocadas no instrumento da cessão. Porém, não é nada que vá fazer o instrumento da cessão ter 50 100 folhas. Tá bom? Bom, como a cessão contratual não importa somente em cessões de crédito, a gente já viu que em cessão de crédito não é necessário a anuência do outro, do devedor, né? Mas na cessão de débito é necessária a anuência do credor. Então, como não são só créditos que estão sendo cedidos, mas sim a inteira posição contratual, e essa inteira posição contratual tem créditos e débitos, certo? Vai precisar da anuência do outro contraente. Ok? Vou só dar uma olhadinha no chat aqui, que não teve nada não. Letra C. O consentimento do cedido, que é o outro contraente, pode ser dado previamente. Na assinatura do contrato base, pode colocar lá uma cláusula. Tá? Ambos os contraentes concordam que o outro ceda a sua posição contratual à pessoa idônea, solvente e que apresente as mesmas garantias do cedente. Ora bolas, antecipadamente, você já concordou que futuramente qualquer um dos contraentes ceda a sua posição contratual, desde que o cessionário apresente-se como pessoa idônea, solvente. Idônea é o quê? Que não deve na praça, tá? Que tá com o nome limpo. Solvente, que tem patrimônio suficiente para pagar eventuais débitos que tenha e que esses débitos estejam em dia, que não estejam vencidos. Beleza? Terceiro, que apresente iguais garantias. Porque a gente sabe que as garantias pessoais não se presumem transferidas, então esse cara tem que apresentar iguais garantias. Por exemplo, se for extinta a fiança do primeiro contraente, o que saiu, o cedente, o cessionário tem que apresentar fiança também. Tem que ter fiadores também. Deixa eu só molhar a palavra aqui, só um instante. Apenas em casos excepcionais, a lei dispensa a anuência do cedido, tá? Que é o caso do compromisso de compra e venda de imóvel loteado pela força do artigo 13 do Decreto-Lei de 58 de 37, do artigo 31 da Lei 6766 de 79. E a jurisprudência acabou estendendo essa condição a imóveis não loteados, por causa do que eu falei
agora há pouco, tá? Se tem um credor que quer, perdão, se tem um contratante que quer vender uma casa e tem outro que planeja comprar, mas chega num ponto que ele não quer mais comprar aquela casa e cede sua posição contratual para outra pessoa que apresenta as mesmas garantias, óbvio. Por exemplo, também tem um financiamento aprovado no banco. Ora, se eu vou receber o dinheiro na mão e quero vender minha casa, importa quem vai comprar? Não importa. Tá? Então, a lei dispensa a anuência do outro contraente nessas hipóteses. E aí eles recebem o nome de cessão imprópria do contrato ou subrogação legal na relação contratual. Tá? É um nome diferentezinho, mas é exceção da exceção da exceção. Todos os outros casos dependem da anuência expressa da outra parte contratante. E letra E não, porque tem mais na outra página. Letra E, o contrato base cedido precisa ser bilateral. Para haver cessão de posição contratual ou cessão de contrato, o contrato base tem que ser bilateral. Por quê? Porque se for unilateral a obrigação, vai ser um crédito ou um débito. E aí não vai ser cessão de contrato, vai ser cessão de crédito ou cessão de débito. Para se poder ceder poder se fazer uma cessão de posição contratual, tem que ser uma posição contratual complexa que importe em débitos e créditos. Ok? Porque se tiver só um crédito, você vai ceder o crédito e não a posição contratual. Se tiver só dívida, vai ceder a dívida e não a posição contratual. Tá? Então tem que ser um negócio bilateral com obrigações recíprocas, ou seja, sinalagmático. Ok? F, em tese, todas as obrigações de execução diferida ou de trato sucessivo admitem a cessão contratual. Observem, por quê que são as de execução diferida ou as de trato sucessivo? Porque as de execução instantânea, o que acontece? Execução instantânea, a gente já falou lá no capítulo 8, é aquela que é toma lá da cá. Tá? Então o que acontece? Eu estou comprando uma casa, você está vendendo, eu te entreguei o dinheiro da casa, você me entregou a escritura, tá consumado o negócio, acabou, não tem mais nada a fazer. Se acabou, se todo mundo terminou a execução da sua parte no contrato, não sobrou nada para ser transferido para outro, não. Ok? Então, se eu combino com a Thalia o seguinte: ó, Thalia, quer me vender seu telefone? A Thalia fala, quero. Eu falo, quanto? Ela fala, R$900. No dia seguinte, eu chego lá, Thalia, trouxe os R$900 para te pagar. Você trouxe o telefone com o carregador? Eu falo, trouxe, Léo, tá aqui nessa colinha. Eu entreguei para ela os 900, ela me entregou o telefone, acabou o negócio. Não sobrou nada para ser cumprido no futuro. Então quem é que vai aceitar a cessão de contrato de contrato que não tem mais nada para fazer? O contrato já se esgotou, já se extinguiu, já se exauriu. A obrigação foi extinta, não tem mais nada para ser transferido para outro, não. Ok? Então, a obrigação normalmente que pode ser cedida por cessão da posição contratual, os contratos são aqueles de execução diferida ou de trato sucessivo. Diferida é quando é executado em apenas um instante, mas esse instante está lá no futuro, ainda não foi. E trato sucessivo é aquele cuja execução se prolonga do tempo sucessivamente. Mas, como toda regra há uma exceção, o contrato de execução instantânea poderia, em tese, ser transmitido por cessão da posição contratual se a sua execução não foi completa. Então, na celebração do contrato, não tem prazo e não tem nada parcelado, não. É para pagar à vista no ato da contratação. Entretanto, não houve o pagamento integral. Não houve
ainda a inteira execução do contrato. E ainda está por ser executado. Embora a execução seja instantânea, os credores e devedores aí, né, na verdade, os contratantes, estão enrolando para cumprir e ainda não cumpriram. Ora, nesse caso, nada impede a cessão de acontecer, cessão da posição contratual, tá bom? Porque ainda não se exauriu o contrato base. Não se confunde cessão de posição contratual com contrato derivado ou subcontrato. A gente tem como exemplo aí a sublocação, também temos como exemplo a subempreitada e assim sucessivamente. Nesse caso, o contrato derivado é outro contrato com outra parte, mas não sai da relação contratual aquele contratante do contrato base, aquele contratante que realizou o subcontrato, ok? Então, por exemplo, se eu aluguei uma casa de Tício e o contrato permitia que eu sublocasse, aí eu fui e subloquei a casa de Tício para Tibúrcio, tá? Eu tenho um contrato com Tibúrcio e outro contrato com Tício, mas eu não transferi a minha posição na relação contratual. Eu continuo sendo o locatário de Tício. Tá certo? Também se distingue a cessão da posição contratual da subrogação legal do contrato. Por que se distingue? Se distingue pois a subrogação legal ela acontece em virtude da lei. E uma vez que ela tem nascimento oriundo da lei, ela não depende do consentimento da outra parte. Porém, depois que há a subrogação e depois que há a cessão da posição contratual com o consentimento da outra parte, ou seja, este contrato A houve subrogação legal. No contrato B, houve cessão da posição contratual e, por isso, precisou do consentimento do outro contraente. Depois, assemelha-se os efeitos, porque você vai ter um subrogado no A e um cessionário no B, e os efeitos em relação a eles vão ser semelhantes. Ok? Não vai ter diferença quase nenhuma aí. Ok? E, último, também difere da novação, porque na cessão de contrato ou cessão de posição contratual, você permanece válido o contrato base. Na novação, não. Na novação, haverá um novo contrato extinguindo-se o anterior. Dúvidas? João Pedro, o que é grandinho? Eu perdi a piada. Entendi. Vamos em frente, então. Deixa isso pra lá. Não, mas é porque eu gosto de explicar cada detalhezinho, né, velho? Se a gente resumir demais, o conhecimento fica superficial, né? Por isso que eu gosto que vocês façam aí o mapa mental ou resumo. Para vocês terem um local de onde estudar que tenha menos coisa, né? É o que eu penso da utilidade de fazer esse mapa mental, tá bom? Ora, gente, pro próximo mapa mental, se vocês quiserem que haja, aí eu vou ter que fazer uma pergunta para a turma toda. Vamos fazer antes. A ideia do mapa mental é estudar para a prova. Tanto é que eu não vou botar data de entrega depois da prova, não. Vou botar data de entrega antes da prova. Porque não faz o menor sentido. Se você deixar para fazer depois da prova, você não estudou para a prova. Aí não tem mais utilidade nenhuma. É só
É igual dever de grupo. Copia a lição do Pato. Aí você vai lá copiar a lição do Pato. Faz o menor sentido, né? Você está copiando só. A ideia era estudar antes, pra você sair bem na prova. Lógico, se você estiver estudando depois, você vai estudar para a vida e não para a prova. Vamos lá. Efeitos da cessão da posição contratual. Primeiro efeito, a gente vai ver o que acontece depois da cessão entre o cedente e o cedido. Tá? Cedente é quem está transferindo a posição para o cessionário e cedido é o outro contraente, aquele que tem que anuir. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, a cessão pode ser com ou sem liberação do cedente. Se ela for com a liberação do cedente, ele fica livre e pode ir embora. Tá? Isso é o normal de acontecer, tá, gente? Isso é o normal de acontecer. E para haver a liberação, basta que não haja menção expressa na anuência do cara. Se o cedido anuir sem ressalvas, o cedente está livre. Tá certo? Bom, porém, a anuência do cedente ela pode ser feita posteriormente à cessão, né? Porque aí ele pode estar querendo, eu só vou anuir depois que você fizer a cessão, porque eu quero primeiro conhecer o cessionário. Se ele for picareta, eu não concordo, tá? Como ele pode dar a sua anuência previamente no corpo do contrato, inserindo-se uma cláusula liberatória, né, de cessão de posição contratual. Quando, por exemplo, coloca-se no contrato, ambos os contratantes liberam-se para que haja cessão da sua posição contratual com a condição de que o cessionário seja pessoa idônea, solvente e traga ao contrato as mesmas garantias do cedente. Ou seja, eles estão fazendo uma cláusula recíproca, um autorizando o outro a ceder sua posição no contrato. Antes. Lógico, eles colocaram alguns requisitos lá, né? O cedente teria que ser pessoa idônea, não estar com dívidas vencidas e não pagas, né? Solvente, ou seja, o patrimônio dele dá para pagar as dívidas dele e trazer ao contrato, para garantir a outra parte, as mesmas garantias que trouxe o cedente. Ok? Então, pode ser anterior. Pode ser também pela inserção no contrato da cláusula à ordem. Cláusula à ordem é que permite a circulação do contrato. Vocês vão ver uma cláusula à ordem numa folha de cheque. Vai lá, pega a folha de cheque, tá? E olha, depois do espaço que você coloca nominal lá, o nome do beneficiário, vai estar escrito lá, ou a sua ordem. Essa cláusula permite a transferência do contrato, do crédito, para outra pessoa, ok? Do cheque, por endosso. A inserção da cláusula à ordem no contrato permite também que o contrato circule através da cessão da posição contratual. Tá ok? Olha, caso a cessão não seja liberatória, ou seja, a anuência do cedido não seja liberatória, seja cumulativa, não se presume, da mesma forma que não se presumia lá na assunção de dívida, a solidariedade, tá? Artigo 265 do Código, ok? A solidariedade não se presume. Então, se quiser colocar uma obrigação solidária entre cedente e cessionário, o cedido vai precisar da anuência dos dois, tá certo? Senão, não vai haver solidariedade. Tudo bem? Continuando, letra B, efeitos entre o cedente e o cessionário. Cedente é quem está transmitindo a posição contratual, cessionário é quem está recebendo a posição contratual, ok? Bom, primeiro, o cedente vai perder
todos os créditos que tinha no contrato, porque está transferindo eles para o cessionário, e vai se desobrigar das dívidas do contrato, tá? Passa a ser detentor dos créditos e obrigado às dívidas o cessionário, tá ok? O cedente não continua devedor, entretanto, pode vir a continuar responsável se o outro contratante não liberá-lo, não der a anuência liberatória, ok? Se o cedente, depois de ceder o crédito e os débitos, tá, a posição contratual toda para o cessionário pagar alguma obrigação, ele vai ter direito de regresso contra o cessionário, ok? Porque passou a ser devedor o cessionário. Tudo bem? O cedente responde pela existência e validade do contrato, né? Plano da existência, lembra? Lá atrás, o que tem que ter para ser existente? Manifestação de vontade, agente, objeto e forma, tá? Validade, artigo 104 do Código Civil. A manifestação de vontade tem que ser livre de boa-fé, o agente tem que ser capaz e legitimado, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma tem que ser a prescrita na lei ou não proibida pela lei, se não houver forma solene. Então, o cedente se responsabiliza pela existência e validade do contrato no momento da cessão. Beleza? Não responde, entretanto, a menos que se coloque isso no instrumento da cessão pela solvência do cedido. O cedido é quem? O outro contraente, aquele que está lá, só anuendo, tá? Então, para que o cedente continue responsável perante o cessionário pela solvência do cedido, lembrando que ele está transferindo créditos também, e se o cedido ficar insolvente, o cessionário vai tomar prejuízo, o cedente, ele só responde se isso for inscrito no instrumento da cessão, no contrato da cessão, ok? E por fim, letra C, efeitos entre o cessionário e o cedido. Cessionário é quem recebe o crédito do cedente e cedido é aquele cara que está do outro lado da relação contratual e que anui com a cessão, tá? Primeiro, o cedido pode invocar contra o cessionário apenas os meios de defesa inerentes ao contrato base, aqueles meios de defesa que estão relacionados com o contrato, certo? Não pode invocar, entretanto, exceções relativas a outros contratos que ele ainda tem com o cedente. Ora, se ele aceitou a cessão liberatória, o cedente saiu. Então, se você tem alguma coisa para reclamar em relação ao cedente, vai discutir com ele. Você não pode invocar essas exceções contra o cessionário. Mas também podem ser invocados defeitos, exceções relativas ao instrumento da cessão, que é aquele outro contratinho que foi feito apenas para instrumentalizar a cessão de posição contratual. Se tiver algum defeito nesse contrato, as partes podem alegar, ok? Então elas podem alegar defeitos do contrato base e defeitos do instrumento da cessão da posição contratual. Já os direitos que eram potestativos, ou seja, pessoais, do cedente, não vão poder ser alegados por ninguém. Não são transmitidos ao cessionário e também não podem ser questionados pelo cedido. Tá ok? Agora, se esses defeitos são relativos ao contrato base, sim, pode alegar. Agora, se são pessoais, relativos à pessoa do cedente, não pode alegar. Vamos dar um exemplo aqui.
Se o cedente foi vítima de erro, dolo ou coação, ok? E o cessionário descobre isso depois de efetivada a cessão. Peraí. Erro, dolo e coação não atingem do cedente, que o cedente sofreu, não atingem a posição do cessionário. O cessionário não foi coagido, não foi induzido a erro no dolo e não cometeu erro algum espontaneamente. Isso significa que aquilo que viciava a vontade do cedente não vicia a vontade do cessionário, então não é arguível por ele. Ok? E o nosso último slide da aula de hoje, que vocês falaram que tá grande, mas não tá aí, ó, já tá terminando os slides, né? Depois nós vamos ter a oportunidade de tirar as dúvidas, ok? Seção... Ô, Márcia, não é porque você tá chegando agora, não. Mas nós já estamos no último slide, tá? Então eu peço aí que você depois assista a aula gravada que já está disponível lá no portal, tá? Porque você vai aproveitar aí 10, 15 minutos de aula só. Seção da posição contratual no direito brasileiro. Pasmem, não há nada no direito brasileiro regulamentando a seção da posição contratual. Isso significa que ela não existe? Não, ela existe, tá? O fato de não haver tipicidade contratual, que significa assim, o fato desse contrato não estar previsto explicitamente no Código Civil, não significa que ele não existe, ok? A ele são aplicáveis as disposições genéricas, gerais, de qualquer outro tipo de negócio jurídico, tá? Então, primeiro, artigo 104 do Código Civil, requisitos de validade, tá? Para existir, tem que ter agente. Quem que são os agentes? Cedente, cessionário e cedido. Tem que ter manifestação de vontade. Qual que é a manifestação de vontade do cedente? Transmitir a sua posição contratual. A manifestação de vontade do cessionário: receber a posição contratual do cedente, ficar no lugar dele. Qual que é a manifestação de vontade do cedido? Concordar. Ok? Beleza. Qual que é o objeto? Transmissão do contrato, transmissão da posição contratual. Qual que é a forma? Prescrita ou não defesa em lei, pode ser verbal, pode ser escrita. O que tem que ser é expressa, tá? Ser expressa não é a mesma coisa que ser escrita, tá bem? Pode-se ter um contrato verbal expresso. O que não se admite é tácito. Ah, você não falou nada, eu presumi que você queria. É isso que não se admite. Agora, se for expresso, não, eu concordo sim, pode filmar aqui. Ah, vamos fechar um contrato por vídeo. Vale, tá bom? Desde que seja expresso. Tá bom? Bom, então, começando por ali, né? Não há no Código Civil nenhum requisito para a validade e existência dos contratos que eles estejam regulados no Código Civil. Não precisa ser típico, pode ser atípico, tudo bem? Segundo, o princípio da liberdade contratual ou negocial tem que permitir que alguém possa sair de um contrato e outro entrar no seu lugar. Senão, não haveria princípio de autonomia de vontade, coisa nenhuma, certo? Então é necessário que se permita que alguém possa transmitir a sua posição contratual se ele quer transmitir, outra pessoa quer receber, e o outro contratante concorda com tudo isso. Ora bolas, o Estado não pode interferir na autonomia da vontade quando todo mundo quer fazer uma coisa, e essa coisa é permitida pela lei. Ok? Então só disso a gente já conclui que existe. E ainda tem mais dois argumentos. O primeiro desses dois é que você admite cessão de crédito.
admite cessão de dívida ou assunção de dívida. Tudo isso tá no código, é admitido. Se eu falar que eu vou juntar os dois e transmitir uma cessão contratual que envolve crédito e dívida, não iria poder? Claro que iria poder, certo? Então, se eu posso ceder um crédito, se eu posso assumir uma dívida ou ceder uma dívida, por que eu não posso ceder uma posição contratual que tem crédito e dívida? É a mesma coisa, tá? Então, tem que poder, tá certo? E, por fim, 425 do Código Civil, que está transcrito aqui embaixo, é lícito às partes estipular contratos atípicos. O que são contratos atípicos? Contratos não previstos no Código Civil, observadas as normas gerais fixadas nesse código. O que são essas normas gerais? Requisitos de existência e validade dos negócios jurídicos. Tudo bem? Bom, ninguém falou que não está tudo bem. Alguém tem dúvidas? Não vale perguntar o que eu falei do início da aula até agora, viu, Márcia? Você vai ter que ver o vídeo depois. Você deve estar com dúvidas, porque você infelizmente não conseguiu assistir a aula. Quem assistiu, sobre o que assistiu, tem dúvida? Podem habilitar... eu vou parar a gravação. Vou dar o stop aqui na gravação.